Se um bandido entrar em minha casa com claras intenções de agredir ou mesmo matar a mim e a minha família, que devo fazer? Se não reagir, ele seguirá com seus planos perversos. Se eu reagir para imobilizá-lo, até mesmo matá-lo, para evitar que ele faça o que deseja, como ficará meu karma? Pergunto isso porque muita gente fala da não reação, mas ao mesmo tempo, há passagens no livro de André Luiz, onde ele relata que postos de auxílio das entidades superiores que se localizam no umbral são dotadas de canhões elétricos e que são obrigados a usá-los em muitos casos. Com você. Muito bom. Vamos lá. Existe aí uma questão de fórum íntimo que precisa ser observada. Porque se a gente for buscar na essência da essência da essência da mensagem, a verdade é melhor ser vítima do que ser o algoz. Essa é a essência. É melhor ser vítima do que ser algoz. Então, se eu vivo uma circunstância em que alguém tem uma possibilidade de promover uma agressão contra mim ou contra os outros, a circunstância de eu ser a vítima me torna espiritualmente menos comprometido do que ser o algoz. Então, por aí a gente tira uma leitura de situações que seriam para a gente aplicar quando as nossas condições espirituais assim permitem. Você está sofrendo uma agressão de alguém. Não vou colocar o bandido nessa circunstância, uma agressão de alguém. E aí você vai revidar essa agressão, um filho, um marido, não estou nem dizendo fisicamente, mas verbalmente, em que você diz, e você? Pior é você. Então, quando você reage desse tipo e você sai da condição de vítima para a condição de algoz, eu estou saindo fora da discussão do ladrão nesse momento. Estou falando das condições mais simples. Então, nessas circunstâncias, o quanto nós pudermos exercer o papel de vítima e não de algoz, tanto melhor para a nossa condição espiritual. Porque na medida em que você devolve, você dá o troco daquilo que você faz, você automaticamente cria um laço, né, com a pessoa que você está agredindo e acaba perpetuando um conflito. Você está em casa, um filho difícil, você agride esse filho difícil, você de repente avança mais no processo de sofrimento que você tem para passar com ele, porque você estica, você esgarça o fio. O que não quer dizer que numa relação familiar você tem que manter uma condição de subserviência, uma condição de absoluta passividade diante de uma pessoa que causa tumulto no lar. Você tem um filho que ele é agressivo, você vai precisar se posicionar. Só que esse posicionamento não pode estar divorciado do amor. Quando você tem um filho que é agressivo, você diz, meu filho, quem está falando com você é seu pai. Não faça isso, você não pode ofender sua mãe. Não, eu não vou permitir que você faça isso com a sua mãe. Não vou permitir. Não faça eu fazer isso com você. Então, as nossas ações nesse cenário doméstico, elas precisam ser trabalhadas dentro de um sentimento de afeto, porque corre o risco de você, de repente, na tentativa de querer corrigir, você se atrapalhar ainda mais. Então, nessas circunstâncias, que são circunstâncias de pessoas conhecidas, ambientes familiares, aonde você tem todos esses aspectos, você deve evitar tanto quanto possível se transformar no algoz, de sair e agredir a pessoa. Agora, o fato de não ser um algoz não confere a cada um de nós a circunstância de nós tornarmos uma passividade absoluta em que o outro nos esmague e você não consiga nem educar a pessoa que tem no seu lar. Ok? Estou colocando isso para que ninguém depois transponha o que eu vou dizer para outros ambientes. Quando nós estamos na condição de um bandido que salta para dentro da nossa casa e que invade o nosso lar, esse indivíduo, ele automaticamente, ele apresenta uma agressividade que ele está disposto até a matar, a agredir.
Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer numa circunstância desse tipo? Ora, se eu não tenho habilidade nenhuma de imobilizar pessoas, de reagir a uma ação desse tipo, é uma decisão bastante frustrante. Você achar que você, movido de boa vontade, vai conseguir ter uma ação com bastante destreza, se você nunca manejou uma arma, se você nunca fez nada disso, é uma atitude realmente impensada se você for reagir dessa forma. Então, nessas circunstâncias, a gente não deve se exceder sob pena de que você depois deixa o outro mais nervoso ainda e acaba piorando a situação. Agora, se você tem a possibilidade de ter a calma suficiente para trabalhar as coisas, a gente vai tentar, tanto quanto seja possível, conversar. Eu sei que às vezes parece estranho, mas esses companheiros que às vezes invadem as casas, da maneira como você reage, se você está calmo, se você está nervoso, isso aumenta a possibilidade deles se tornarem ainda mais agressivos. Então, a primeira atitude nossa nessas circunstâncias é: eu tenho destreza? Não tenho. Então não tente nada. Se você não tem destreza, não adianta você tentar. Não faça isso. Segundo ponto, você tem dentro de você recursos de tranquilidade para que você consiga efetivamente fazer uma ação de convencimento, de poder viver uma coisa em que você possa dialogar com a pessoa, olha, não, fica tranquilo, você não precisa ficar nervoso, a gente vai fazer o que você quiser. Se você se mostrar tranquilo, ainda que você tenha a possibilidade de perder uma série de coisas, você acaba preservando a condição de integridade das pessoas que estão com você. Então, tanto quanto seja possível, a gente evita fazer qualquer tipo de movimento de agressividade para evitar conflitos maiores. Agora, evidentemente, existem pessoas que se justificam através do uso de determinadas armas, de determinados instrumentos para defender a sua família. A legislação estabelece que isso é possível na chamada legítima defesa, segundo a lei dos homens, desde que você use uma arma que seja de potencial ofensivo semelhante à do agressor. Se ele está de faca e você atira, não é legítima defesa. Então, você tem que usar uma arma que seja de mesmo potencial do outro, diante de um crime iminente contra você ou contra alguém próximo de você. Essas são as 3 condições para a legítima defesa. Só que essas circunstâncias, elas são muito típicas na lei humana. Quando a gente vai para a lei divina, o conceito não é esse. Aí vocês vão, mas aí como é que vai ficar? É aquela velha circunstância. Do lado de cá, muitas vezes, as nossas consciências nos absolvem. E existem muitos de nós que, em função do padrão espiritual que temos, nem sentimos remorso pelo que fazemos. Passaremos 2, 3 encarnações para que a gente comece a despertar certas coisas. E outros, desde o momento em que executam o que fazem, a vida fica muito mexida, porque no momento de desespero a pessoa toma uma atitude de impulsividade, e essa atitude de impulsividade, depois, com pouco tempo, começa a criar alguns tipos de embaraço para a família, para os filhos que vivem uma circunstância de violência. Então, resumidamente, tanto quanto nos seja possível, a gente reduz as possibilidades de agressão e amplia as possibilidades de diálogo. E se ele quiser agredir, se ele quiser atacar, a gente procura fazer o que puder, mas se nem assim for possível, que a gente procure não ingressar na condição de agressor, de não se tornar o algoz, porque é mais fácil, é melhor espiritualmente ser vítima do que ser o algoz. Agora, aqueles de nós que, pela nossa condição espiritual, ainda temos a impulsividade dentro de nós, iremos encontrar justificativas para atos de violência em termos de impedir que determinadas coisas aconteçam, quando nem sequer a integridade física de alguém está ameaçada. E quando a gente faz isso, depois, as nossas consciências ficam mais mexidas,
porque poderíamos ter esgotado outros instrumentos que não foram utilizados na hora que a gente viveu esse momento. Eu tenho uma experiência de um rapaz que pulou a casa do meu pai. Meu pai tem 90 anos e minha mãe estava viajando. Minha mãe é super nervosa, meu pai é super tranquilo. E aí meu pai estava em casa de noite, ele pulou, entrou no quintal de casa, entrou em casa e ficou com meu pai a madrugada toda. A polícia do lado de fora querendo que ele se rendesse, ele não se rendia. De manhã cedo é que conseguiram que o rapaz saísse, se entregasse. Meu pai ficou como refém. Meu pai com 90 anos, refém dele. E aí, quando foi de manhã, perguntaram, e aí, como é que foi o senhor e tal? Eu disse, olha, rapaz, é gente boa. O único problema é que ele acabou toda a cachaça que eu tinha aqui. Eu tinha comprado mais cachaça. E aí, nós sentamos para beber, eu fiquei bêbado com ele, porque ele bebeu. Então, bebe comigo. Aí a gente bebeu a noite inteira, ele contou a vida dele toda. Meu pai ficou de refém conversando com ele a noite inteira, no dia seguinte levaram o rapaz embora. Um movimento que você faça de intranquilidade pode levar a uma violência, né? Então, a nossa capacidade de tranquilidade dentro de nós é um fator muito importante nesse sentido. E quando a gente traz do passado ranços de agressividade, ranços de violência, é muito mais difícil você manter a serenidade de alguém que invade seu lar. Quando você está mais tranquilo, quando você tem poucas histórias de conflito dentro disso, é mais fácil você apaziguar uma pessoa que entra no seu lar nessas circunstâncias.